Marítimo na TSF, segunda edição da semana. Depois do excelente triunfo em Portimão, o Marítimo viajou esta manhã para o norte do país, onde vai medir forças com o Sporting de Braga. Cláudio Inc completou 50 jogos pela equipa e é nosso convidado. Já lá vamos. Entretanto, a nossa equipa B joga em Câmara de Lobos, sábado às 4 da tarde, com a formação local. Os sub-23 jogam no reduto do Bessade, sábado às 11 da manhã, e os juniores deslocam a Massamá para defrontar o Real Sport Clube. O jogo do futsal do Marítimo versus Belenenses foi adiado por causa da Covid. Aconteceu na recepção à equipa feminina com o Vila Verdense. O adiamento ficou marcado para 23 de 2 de 2022. Agora sim, vamos falar com Cláudio Inc, que fez 50 jogos pelo Marítimo. Cláudio, feliz por chegar ao jogo 50 com a nossa camisola. Sim, fiquei muito feliz. É uma marca muito importante na minha carreira. Eu procuro valorizar muito essas marcas, porque desde que eu cheguei aqui, o clube me deu todo o apoio que eu precisei, todo o carinho, me fez sentir em casa. Então, eu fiquei muito feliz de alcançar essa marca e com uma vitória, então, foi melhor ainda, né? Cláudio, viemos de uma vitória em Portimão, uma vitória em que a equipa estava a vencer, o Portimonense empatou e depois conseguimos o gol da vitória ao cair do pano. Esta foi uma vitória também muito importante. Foi uma vitória, acho que bem importante para a gente conseguir virar o turno com 20 pontos e a gente encostou no pessoal lá em cima. Foi um jogo bem difícil, a gente teve boas chances, tivemos chance de ampliar o jogo e acabaram que eles tiveram também qualidade para fazer o gol, e depois nos últimos minutos a gente conseguiu fazer o 2-1 e a gente ficou bem feliz porque era uma equipe que estava brigando lá em cima também, a gente conseguiu na casa deles um grande resultado, então acho que a gente está no caminho certo. 50 jogos, de qualquer forma, como é que foi esta adaptação ao futebol português? Eu acho que foi bem tranquila, porque eu tive muitas pessoas que me ajudaram aqui. Logo que eu cheguei, tanto a comissão quanto a direção e alguns jogadores brasileiros que tinham aqui me receberam muito bem. Então eu vim com a cabeça de jogar bastante, de aprender a cultura também do futebol português, que é bem diferente do Brasil. E fui me sentindo em casa e as coisas foram dando certo, então aqui eu me sinto muito à vontade para jogar meu futebol e eu espero que eu fique faça mais jogos, fique muito mais tempo aqui, porque é um lugar que eu me sinto bem à vontade. Cláudio, eu tenho sempre aqui uma dificuldade de falar no teu segundo nome, Vink ou Inc? Fora do Brasil as pessoas falam Wink, mas no Brasil fala Vink e eu atendo pelos dois, para mim não tem problema. Ok, para os maritimistas que estão a ouvir o Marítimo na TSF nesta segunda edição da semana, o Marítimo teve também nos anos 80 um jogador que era Wawa, às vezes Vava, outras vezes, portanto tem sempre esta confusão do Dublin. De qualquer forma, fala-me um pouco de si enquanto jogador, do seu percurso, desde dos infantis até chegar a sénior. Eu comecei nas categorias de base do Internacional de Porto Alegre, aí joguei ali muitos anos no Inter, subi ao profissional no Inter, joguei 3 temporadas, aí fui para a Itália, depois voltei para Chapecoense no Brasil, depois eu voltei para o Inter, que eu tinha sido saído emprestado, aí eu fui para o Sport Recife, joguei uma temporada em Recife, fui para o Vasco, joguei uma temporada e meia e acabei vindo para cá. Muito bem. Entretanto, um salto até às modalidades amadoras, já que o Marítimo joga este domingo, às 3 da tarde, no pavilhão do Marítimo, para séniores masculinos, frente ao Sampaio de Oleiros. Isto conta para a 14ª jornada do Campeonato Nacional da 2ª Divisão, Zona Norte, e no basquetebol, domingo, às 11h45, no pavilhão do Cabo, séniores femininos, a contar para a 12ª jornada do Campeonato Nacional da 1ª Divisão, para a Zona Sul. No voleibol masculino,
Marítimo Machico, zona da Madeira, Campeonato Nacional da 2ª Divisão, séniores masculinos, segunda fase, série dos primeiros. E digo-lhe também que o Hóquei em Patins joga no sábado, às 3 da tarde, no pavilhão da Oliveirense, a contar para a 3ª Divisão Nacional, isto séniores masculinos. É nosso convidado, como estão a ouvir, o Cláudio Wink. Cláudio, jogar no Marítimo é uma honra, julgo eu. Com certeza. O Marítimo é um clube que a gente conhece bem no Brasil. Eu, particularmente, tenho um amigo que jogou aqui, era o central, o Edgley, que jogou há muitos anos aqui. Então, eu ouvia falar muito do Marítimo já desde criança. Se eu não me engano, ele jogou em 2008, eu acho, aqui, né? Eles tiveram uma boa temporada. O Edgley, que jogava no Inter, veio para cá. Então, eu me sinto muito honrado de estar aqui, de estar fazendo parte dessa trajetória. E, como eu falei, me sinto em casa aqui e estou bem feliz aqui. Penso que estamos a falar da época de 2008-2009, que o Edgley esteve cá, na altura do Macucula também. Acho que sim. Em que o Marítimo estreou-se a temporada com uma vitória frente ao Paços de Ferreira, pelo um expressivo resultado. Era um central de muita qualidade do Edgley. Sim, sim. Vocês falam-se? Costumam falar? Sim. Hoje ele se aposentou já, não joga mais, né? O Edgley foi campeão da Libertadores e Mundial com o Inter. Aí, acho que 2 anos depois ele veio para cá. É um grande amigo nosso, amigo do meu pai, da nossa família. E ele direto eu converso com ele, principalmente no Instagram, e a gente conversa. Ele pergunta como está aqui, se eu estou gostando. E ele está sempre acompanhando os jogos. Cláudio, quando apareceu a possibilidade de representares o Marítimo, falaste com o Edgley? Sim, falei bastante. Perguntei muitas coisas da ilha, como que era morar aqui, como que era jogar aqui. E ele sempre me falou muito bem do clube. E também teve mais jogadores que jogaram aqui que eu conheci, foi o Marcelo Bueck, também é goleiro, guarda-redes. Então, todo mundo sempre falou muito bem e eu acho que eu fiz uma escolha certa na minha carreira. Marcelo era um guarda-redes muito respeitado pela massa associativa. Sim, o Marcelo a gente jogou junto no Brasil, eu e ele jogamos juntos. Olha, e essa questão que fizeste ao Edgley sobre como é que era a Madeira, como é que é viver na Madeira? É muito bom, né? Aí eu também perguntei para alguns jogadores que estavam aqui quando eu vim, todos falaram que era muito bom de morar aqui, que o clima era bom, que tinha praias, era muito bonito. E a gente só escuta falar de longe, assim, mas quando eu vim aqui eu realmente vi como era. E é um lugar muito tranquilo. Cláudio Wink, estávamos a falar no teu percurso, mas entretanto há também uma saída para a Europa, julgo para a Itália. Sim. Como é que foi e porquê que aconteceu? Eu era muito jovem e eu fui emprestado do Inter para o Verona como opção de compra. E eu fiquei, se não me engano, foram 10 meses lá. Foi uma experiência muito boa, porém eu era muito jovem e acabei que não tive muitas oportunidades. Mas foi algo que foi muito bom para a minha carreira. Aprendi muita coisa lá, aprendi uma cultura nova, do jeito que os italianos gostam de jogar. E eu acho que foi uma experiência importante na minha carreira. Hoje estou ali na bancada e sinto que a massa associativa tem um enorme respeito pelo Cláudio Wink. Sentes que a torcida realmente gosta de ti e admira-te? Sim, a gente vê no dia a dia também, o pessoal vem, comenta, parabéns pelo jogo, é isso, eu estava no estádio e tal. E a gente sente esse calor, né? Eu que comecei a jogar com torcida só esse ano passado, né? Ficamos a época passada inteira sem torcida, então agora que a gente está vendo como que é mesmo aqui, e está sendo bem importante. Eu acho que o time em casa tem demonstrado muita força, e a gente vai em busca dessas vitórias aí também para eles, né, que é importante. Esta posição de lateral direito sempre foi a tua? Experimentaste outras? Sim, sempre foi a minha, mas também já joguei no meio de campo também, no Brasil. Alguns jogos, assim, não foi muita coisa, mas minha posição de origem é lateral, sim. Gostas de subir de vez em quando? Sim, gosto bastante. A minha principal característica é o ataque, só que eu procuro também ser equilibrado, porque um lateral, né, tem que ajudar lá atrás também, então eu procuro equilíbrio, né? Quando é que um lateral pode subir? Tem esse prazer, pode ter esse prazer de subir e essa confiança? Quando os defesas centrais dão essa cobertura?
Sim, e com a chegada do Mister, ele tem me dado bastante liberdade, então eu apoio bastante. Agora acredito que ele me dá bastante essa liberdade e o pessoal lá atrás faz a cobertura, então eu estou sempre bem tranquilo para atacar, porque o nosso time está bem encaixado também, acho que ajuda isso. O Marítimo tem vindo a melhorar. Para onde é que corre este Marítimo? A gente tem falado entre nós que a gente pensa jogo pós-jogo, né? A gente todo jogo para nós é uma final. E eu acho que esse é o caminho. Eu acho que a gente tem que ir buscando as vitórias, buscando fazer bons jogos. E aí, quem sabe, a gente pode brigar por alguma coisa maior esse ano, né? Era um presente para a massa associativa. Seria um grande presente nessa volta aí, né? E sonhar não é proibido, não é verdade? É verdade. Cláudio, vem aí uma deslocação difícil em Braga. O jogo será às 6 da tarde no estádio do Bracarense. É uma partida difícil? Com certeza. O Braga sempre foi difícil, né? A gente, época passada, a gente conseguiu uma vitória contra eles aqui em casa. Vai ser um jogo bem difícil. A gente precisa entrar sabendo o que tem que fazer. E a gente está se preparando para fazer um grande jogo lá e quem sabe conseguir um resultado bom lá. Vamos falar um pouco desta tua adaptação ao futebol português novamente, porque há uma questão que eu gostava que os nossos ouvintes também pudessem saber em relação àquilo que tu achas, àquilo que tu pensas, e eu particularmente, porque já trabalho cá há muitos anos e conheci muito jogador brasileiro que por aqui passou, e acho uma coisa fantástica no povo brasileiro, que é o calor humano que gosta de ter, sim, a amizade, a recepção que faz entre os demais. O povo português é mais frio nisso, é mais difícil, apesar da língua ser a mesma? Eu acho que sim, eu acho que cada país tem a sua cultura, mas aqui, como eu falei desde o início, todo mundo me tratou muito bem, os jogadores são muito receptivos, né? Então a gente se sente em casa, então a gente está sempre brincando, sempre na conversa, claro, trabalhando muito, mas eu vejo o povo português bem parecido nesse dia a dia, assim, nos jogadores principalmente. A gente, lá no Brasil, a gente gosta de chegar sempre com alegria para treinar, para fazer nosso trabalho, e aqui eu vejo isso também, então acho que isso ajuda a gente fazer nosso melhor, a gente se sentir em casa. Faz falta um arroz com feijão? Bom, faz, mas aqui a gente acha bastante, né? Nos restaurantes tem bastante. Geralmente o arroz com feijão da nossa mãe, da nossa tia, do nosso familiar, é aquilo que faz mesmo falta, não é? Isso faz falta isso. Mas eu acredito que aqui tem muita coisa boa também, então eu estou sempre procurando aprender. A espetada aqui é muito boa. A espetada é boa. Eu procuro sempre aprender a cultura do lugar, aproveitar as coisas boas que tem aqui também. Quem é o Cláudio Inck para além do mundo de futebol? Que gostas de fazer? De ler, de jogar outro tipo de jogo, de fazer comida? O que é que gostas de fazer? Bom, eu gosto de aprender, né, bastante. Sou um cara que gosto de estudar, gosto de, como eu falei, aprender aonde eu estou. Eu gosto de viver aqui, né, porque eu acho que ajuda muito a pessoa a se adaptar a um lugar, tu viver o lugar que está, né? Se eu ficar aqui pensando no Brasil, eu não vou conseguir fazer as minhas coisas, né? Então eu estou sempre aprendendo, estudando, gosto de estudar também algumas coisas. Gosto de jogar videogame às vezes também. E é isso, gosto de treinar muito em casa, às vezes dou uma treinada também quando eu acho que tem que fazer alguma coisa. E eu sou um cara que vive 100% para o futebol, então sou bem cuidadoso assim, em tudo que eu faço. Vivemos uma pandemia que parece que não para. Muitos casos de Covid em Portugal, no Brasil, em qualquer país. Depois desta loucura, desta pandemia passar, achas que o homem, o ser humano, pode ser melhor, mais solidário um com o outro? Eu acredito que sim. A gente tem aprendido muito, né, nessa fase. Foi uma fase bem complicada. Eu acho que agora a gente já está vencendo, né? Estamos começando já a ter público, as coisas estão começando a reabrir. E a gente fica na torcida para que as pessoas tenham consciência, para cada um fazer seu papel, para a gente conseguir voltar a essa vida normal.
O nosso campeonato é um campeonato que está cada vez mais equilibrado, muito competitivo. Qual é o segredo para contrariarmos e o Marítimo continuar na senda dos bons resultados? Eu acho que o segredo é se preparar para cada jogo como se fosse uma final, né? A gente tem que ter o pé no chão, a gente está numa fase muito boa, mas a gente tem que continuar tendo o pé no chão. Porque agora a gente pega uma sequência difícil também, então a gente tem que procurar entrar cada jogo como se fosse uma final para a gente conseguir bons resultados, conseguir sempre somar pontos, que é isso que vai fazer a diferença. Cláudio, se fosse há 30 anos para comunicar para o Brasil, para além de um telefone de outro tipo que havia umas cartas que chegavam a terras de Veracruz 3 meses depois. Hoje temos o WhatsApp, fazemos uma videochamada. É desta forma que tu contactas com a tua família? Sim, sim. Meus irmãos que moram no Brasil, meus pais, todo dia eu tenho falado com eles. Minha família é muito importante para mim, então a gente está sempre conversando, sempre trocando ideia. E assim mata um pouco da saudade também, né, de casa. E é isso, assim vou levando. Tua família costuma ver o Marítimo jogar? Sim, todos os jogos lá em casa eles estão sempre olhando. Se é domingo, faz um churrasquinho, estão olhando. Tens irmãos? Tenho 2 irmãos, sim. Costumas falar com eles? Sim, direto, estou sempre com eles. Já são do Marítimo e tal? Sim, sim. O Lucas e o Léo estão sempre olhando, sempre torcendo. Alguém diz que jogaste mal, um joga o outro, não. Sempre jogas bem. Não, quando eu tenho que dar um puxão de orelha, eles me dão um puxão de São orelha. mais velhos que tu? Tem um mais velho e um mais novo. Ok. E a tua cidade, qual é? Eu sou de uma cidade bem pequena, do interior do Rio Grande do Sul, que fica lá embaixo, lá no sul. Se chama Portão. É uma cidade do interior, assim, muito... que tem... foca agricultura, assim, criação de gado. É uma cidade pequena, bem pequenininha. É lá que queres viver depois de acabares para o futebol, que falta muito tempo, mas queres regressar à tua terra natal? Eu acho que sim. Eu gosto muito da cultura do meu estado, que se chama Rio Grande do Sul, né, que fica lá embaixo, até meio próximo à Argentina. Então a gente tem uma vida tranquila lá, então... provavelmente vai ser lá que eu vou ficar. Depois de um grande jogador vamos ter um fazendeiro de uma terra, é isso? Talvez. Mas eu acho que a minha ideia é continuar no futebol de alguma forma. Talvez como um diretor ou com algum treinador, não sei ainda. Porque eu também gosto de estudar, fazer alguns cursos sobre futebol. Então, hoje eu me preparo um pouco também para isso. E vamos ver, né, como que vai ser e de repente... Cláudio, uma mensagem aos adeptos do Marítimo, tipo um desejo de um bom ano? A gente agradece por todos esses jogos que a gente tem sentido esse calor e a gente vai continuar fazendo nossa parte em campo, então a gente espera que eles continuem também apoiando, que o nosso desejo é fazer um grande ano e quem sabe a gente conseguir alguma coisa grande ali na frente. Fica então a promessa do trabalho e um bom ano. Porto e Marítimo e sempre juntos, boa tarde. Este foi o seu Marítimo na TSF.